Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha profissão. Eu sou jornalista há 20 anos, eu me formei em dezembro de 2001. Então, esse ano exatamente são 20 anos de profissão. E eu queria contar para vocês como que eu escolhi essa profissão. É, Durante quando eu era menor, criança, eu gostava de medicina, nada a ver, porque eu gostava muito do meu pediatra, então eu achava que era uma profissão legal. Mas depois fui vendo que eu não tinha muito estômago para estudar medicina, para ver machucado, ver coisas expostas, estudar o corpo humano, né? E fui gostando ao longo da minha trajetória na escola, fui gostando mais das áreas de humanas, né? De matérias como língua portuguesa, inglês, história, gostava bastante dessa parte. Não era muito fã de exatas. Gostava muito de telejornais, achava super legal a entrada dos repórteres na rua, sempre admirei. E aí, quando eu fui para o ensino médio, era uma época que se fazia muito ensino médio técnico. As pessoas faziam magistério, informática. Eram os dois cursos mais comuns. Muita gente fazia ou magistério ou informática. Mas eu não me via como professora, nem trabalhando com tecnologia ou informática. Aí descobri uma escola técnica em Santos, que era onde eu morava, que tinham vários cursos técnicos diferentes, e um deles era tradutor e intérprete. E eu gostava muito de línguas, sempre fiz inglês, e esse curso técnico, ele te dava noções de alemão e francês, e te habilitava como tradutor e intérprete em inglês. E eu achei muito legal, porque eu sempre gostei de inglês. E aí, nesse curso técnico, eles também davam uma ênfase muito grande para a língua portuguesa. Eles subdividiam a língua portuguesa em fonética, em gramática, em várias divisões, era como se fosse um mini curso de letras. E eu me apaixonei pela língua portuguesa. Eu já gostava de ler, gostava de escrever, mas nesse curso de tradutor e intérprete eu gostei ainda mais da língua portuguesa. E aí, na hora de escolher, eu sabia que tinha que ter alguma coisa a ver com escrita, com fala, com comunicação, alguma coisa que eu estudasse mais fundo e que eu utilizasse a língua portuguesa. Então, foi aí que eu escolhi o curso. Eu fiz um intercâmbio também na Holanda, com 17 anos, eu tinha muita vontade de fazer esse intercâmbio. Meus pais também sempre me incentivaram, minha família, né? E foi um ano incrível, assim, que eu tive uma experiência intercultural que foi fundamental na minha vida para a formação do meu caráter, da minha personalidade. Então, isso também contribuiu para que eu quisesse conhecer coisas internacionais, culturas diferentes. E o jornalismo tem muito disso, né? Porque você fala sobre vários assuntos, você não tem uma rotina, né? Você tem que fazer uma matéria sobre medicina, uma matéria sobre biologia, uma matéria sobre doença, uma matéria sobre desenvolvimento social, desigualdade social, uma matéria internacional. Você lida muito com gente, com histórias de vida, e isso sempre me encantou no jornalismo. E então eu fui me encaminhando para essa área. E graças a Deus, eu não me arrependi, né? Porque é muito comum, a gente é muito novo quando a gente escolhe um curso de uma faculdade, né? É muito comum você se arrepender e ver que não era aquilo que você queria. Mas eu realmente gostei muito, me identifiquei. Foi um curso muito legal, é um curso que tem pouca teoria e muita prática, porque a gente trabalha nos laboratórios de redação, de rádio, fotografia, de TV, a gente produz muitas matérias. O que a gente tem de teoria é a teoria da comunicação, um pouco de filosofia, de sociologia. A gente tem também ética, a gente tem bastante língua portuguesa, porque é fundamental, inglês. E aí a parte técnica, que é como escrever reportagem, é desenvolver um jornal. Durante toda a faculdade a gente fazia um jornal que chamava Matéria-Prima, só com os estudantes, a gente fazia mesmo, imprimia ele, a gente tinha como se fosse um jornal mesmo, a gente produzia um programa de TV, a gente produzia um programa de rádio. Então uma faculdade, um curso muito prático, né? A gente saía na rua, fazia reportagens, então eu me identifiquei muito e gostei muito.
E graças a Deus eu nunca saí dessa área. Logo que eu comecei, que eu me formei, não tinha muitas oportunidades. Eu morava em Maringá, que não é uma cidade muito grande, tinham 3 emissoras de TV na época e 2 jornais impressos e uma rádio. E aí eu, orientada por uma professora que sempre falou que a gente tinha que trabalhar na área, mesmo que fosse servindo cafezinho, você tinha que trabalhar na área já para conhecer a sua profissão e para ter alguma experiência. Então, eu consegui um emprego de vendedora de assinatura de jornal, porque eu não era formada em jornalismo ainda. Não era fácil, tinha que vender assinatura de porta em porta, mas mesmo assim eu fui porque eu estava em contato com a redação, com as pessoas do jornal, eu via como era a rotina do jornal. Depois eu fui para a parte de venda de anúncios dentro do jornal, fiquei lá mais um tempo. E aí, quando eu me formei, eu tentei entrar na redação do jornal, mas não me deram oportunidade. O editor-chefe na época falou que eu era inexperiente, que era para eu passar por outros jornais para depois ir trabalhar lá. Fiquei bem chateada, mas o meu marido foi uma das pessoas que me incentivou a não desistir. Porque muita gente recebe o primeiro não e aí não continua mais na profissão. Acaba indo para outra coisa, eu vou ser vendedora, eu não vou conseguir na minha área. Mas aí ele falou assim, Thalita, você é formada em jornalismo e você tem que insistir, nem que você trabalhe de graça. E foi assim, eu comecei a trabalhar de graça num programa de uma amiga minha, que ela mesmo comprou um horário na TV e começou a trabalhar. Aí fazendo reportagem nesse programa, o editor-chefe da RPC lá em Maringá assistiu esse vídeo e começou a me chamar para fazer freelancer, e foi aí que eu comecei a minha carreira. Comecei como produção de pauta e reportagem na RPC, fiquei alguns anos lá. Depois eu trabalhei na assessoria de imprensa da prefeitura, que é uma outra área do jornalismo, né? Fiquei 3 anos na assessoria de imprensa da prefeitura. Depois eu trabalhei na RIC, que é a retransmissora da Record. Depois eu trabalhei no jornal O Diário, que é esse jornal, voltei para esse jornal que eu vendi assinatura, mas aí como repórter, fiquei 5 anos nesse jornal, foi muito legal, foi a realização de um sonho para mim, porque esse jornal era o mais importante, era o melhor trabalho para um jornalista na época que eu me formei. Eu tinha um sonho de entrar ali e Deus realizou o desejo do meu coração, né? Porque nós que somos cristãos, a gente sabe, né, que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Tem aquele outro versículo que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então eu sempre procurei, né, mesmo com defeitos, com falhas, me agradar do Senhor, e Ele, na minha profissão, Ele sempre me honrou, me dando sempre o melhor. Então, essa entrada no Diário foi a realização de um sonho. Eu fiquei lá por 5 anos, era muito feliz, foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar. E saí de lá porque apareceu uma vaga melhor, a Rede Massa, que é a retransmissora do SBT, no Paraná. Fiquei 5 anos no Paraná, trabalhando lá na Rede Massa. Aí em 2019 teve um corte de funcionários, eu fui nesse corte, fui demitida também, mas continuei na assessoria de imprensa da Unicesumar, que é uma faculdade lá de Maringá, vocês devem conhecer também. Depois disso, eu e meu esposo, meus filhos, decidimos vir para São Paulo, porque meu esposo é daqui, ele sempre teve vontade de trabalhar em São Paulo, ele é cabeleireiro, e veio abrir um salão em São Paulo. E eu comecei a buscar, tive que começar do zero, porque aqui em São Paulo ninguém me conhecia, né? Então eu comecei a mandar currículos, entrar em contato com profissionais que eu conhecia por aqui e orar também, né? Logo que eu cheguei num dia, depois de 3 dias eu comecei um trabalho de freelancer no SBT, e eu fiquei lá até o mês passado. Foi um lugar maravilhoso, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar em rede nacional. É uma TV gigantesca, foi uma estrutura que eu nunca tinha conhecido, uma equipe de jornalismo muito competente, eu aprendi muito e agradeci a Deus todos os dias por estar naquele lugar, porque é a 2ª maior TV do Brasil. E só que eu cheguei aqui com um sonho de trabalhar na CNN, que é a TV americana, que abriu há 2 anos no Brasil, né? Não tinha no Brasil e eles abriram uma filial aqui no Brasil. E
coloquei em oração que eu tinha esse desejo, né? E também fui insistente, né? Peguei contatos, levei meu currículo, tava sempre em contato com editores de lá, com chefes, mandando, mesmo que eles falavam que não tinha vaga, eu sempre insistindo, mandava matérias que eu produzia no SBT, falava, olha, eu tenho uma matéria que eu quero que você assista. E no começo desse mês veio a minha vaga na CNN. E eu estou muito feliz, eu considero que eu estou no melhor momento da minha carreira, porque era um sonho que eu tinha e eu estou realizando. É muito trabalho lá, porque lá é uma TV que tem jornalismo 24 horas por dia. É um volume de trabalho que eu nunca tinha feito na minha vida, nunca tinha me deparado com esse volume de trabalho, né? Mas eu tô muito feliz e realizada fazendo o que eu gosto. Então são 20 anos de carreira, 20 anos bem-sucedidos, que eu aprendi muito, ainda tenho muito que aprender, porque cada vez que a gente aprende, a gente vê que a gente precisa aprender mais ainda. Então o incentivo que eu deixo para vocês, não desistam dos seus sonhos, tá? Porque Deus, ele é fiel e ele realiza o desejo do nosso coração. Nós podemos pedir, porque ele é um pai amoroso, um pai que não vai negar nenhum bem aos seus filhos. Então, insistam naquilo que vocês querem, não desistam no primeiro não. Se eu tivesse desistido lá atrás, no primeiro não que eu recebi, naquele jornal impresso, hoje eu estaria frustrada, trabalhando talvez em uma outra área que não foi a minha área de formação. Então, só para deixar claro para vocês que querem seguir essa área de comunicação, jornalismo especificamente, você vai poder trabalhar na área de assessoria de imprensa, que é quem faz a divulgação das ações de empresas ou de órgãos públicos. Você manda releases, que a gente chama, que são matérias explicando as ações da empresa para os veículos de comunicação. E você também marca entrevista com os CEOs das empresas, com diretores das empresas, com os porta-vozes das empresas. E você é a ponte entre os veículos de comunicação e a empresa. Então, você faz a divulgação, a parte jornalística da empresa. Então, isso se chama assessoria de imprensa. Você pode fazer para órgãos públicos e para empresas privadas. Você pode atuar no jornal impresso, que hoje está acabando, mas tem o digital, né, que são os portais, que é basicamente a mesma coisa, que são as matérias que você escreve para o jornal impresso ou para o jornal digital, que são os portais online, os portais de notícia. Você pode trabalhar em rádio, que você faz reportagens para rádio, reportagens jornalísticas. Você pode trabalhar para TV, que no caso é o que eu tô fazendo agora. Eu trabalho na produção, eu sou produtora da CNN, eu faço as pautas da CNN. Então, o que eu faço? Eu penso quais os assuntos que vão ser divulgados no outro dia, marco as entrevistas, faço uma pesquisa sobre aquele assunto, busco dados sobre aquele assunto e deixo tudo escrito numa pauta, com tudo marcadinho, todas as informações que o repórter precisa. Quando ele chega na redação, ele já sabe tudo sobre o assunto, ele vai saber quem ele tem que entrevistar, como ele tem que falar, tem sugestões de perguntas nessa pauta que ele deve fazer, orientações de imagens que o cinegrafista tem que fazer. Então essa é a parte que eu faço, que é a parte de produção de TV. TV é um trabalho muito árduo, porque precisa de uma equipe gigantesca, precisa dos produtores, que é quem fazem as pautas, precisa dos repórteres, dos cinegrafistas, auxiliar de cinegrafista, depois precisa de editor de texto, editor de imagem, tudo isso para sair uma matéria. Mas é muito gratificante quando você vê uma matéria que você produziu, que você pensou no assunto lá do comecinho, aí você pesquisou, buscou dados e depois marcou entrevistas e você vê a matéria pronta na TV. Bom, eu me alonguei um pouco, mas espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui para conversar com vocês, para falar da minha experiência. Se vocês quiserem perguntar, mas como que é isso? Como que eu faço? São 4 anos de faculdade, tá? Jornalismo é diferente de publicidade, diferente de rádio e TV. Quem quer ir para a área do entretenimento, que são aqueles programas, né, mais da parte de diversão, humor ou variedades, faz a faculdade de rádio e TV. Quem quer trabalhar com matérias jornalísticas, aí faz a faculdade de jornalismo, e publicidade e propaganda é mais a parte de propaganda mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu tô aqui.
Eu sou sobrinha da Remédios e ela é um incentivo para nós, né? Porque o professor é a base de tudo, né? Sem os professores nós não estaríamos aqui. Eu tô muito feliz de colaborar com esse projeto. Então, ela tem o meu contato. Se vocês quiserem falar comigo, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado e boa sorte e boa escolha da profissão de vocês.